Muito bem, turminha, boa noite. Vamos para mais uma aula, nossa quinta aula. Como está passando muito rápido. Como está passando rápido. Daqui a pouco já estamos nos finalmente. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Qual é a ideia dessa aula? Essa aula é um pouquinho teórica prática. A gente tanto vai praticar um pouquinho, quanto a gente vai entender o que a gente vai fazer. Oi, Amandinha. Então, é bem essa... Dá tchau, Amandinha, se tu não encontrou o volume. O áudio. Então, é uma aula teórica prática, a gente vai, obviamente, então, entender a teoria e praticar um pouquinho. Por isso, vou pedir que depois não vai ser exatamente agora, tá? Quem puder pegar uma folha de papel é ótima, né? Podia ser uma folha o quê? De árvore? Não, professora, uma folha. Poderia também, né? Mas não é a folha da árvore que eu quero, não. Eu quero uma folha de papel, agora serve. Então, papel, uma caneta, mas pode ser depois, tá? Não precisa ser necessariamente agora. E quem tem a opção, eu sei que nem todo mundo tem, mas se tem a opção de ser no notebook, eu acho que vai facilitar um pouquinho a nossa vida. Mas não é obrigado a ser, só que tem o notebook, tem o celular, então quem puder ficar no notebook é um pouquinho melhor, mas não vai, quem tiver no celular não vai prejudicar, tá? Eu vou começar explicando teoria, no mesmo esquema, por favor me interrompam, me questionem, depois a gente vai praticar um pouquinho. Ok? Dúvidas? Vou começar aqui compartilhando. Então, exatamente o que nós vamos ver hoje? A gente vai ver uma das teorias mais básicas do psicodrama. Então, vamos lá, vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu até hoje. A gente viu a vida do Moreno, e semana passada a gente viu os conceitos basilares, o básico do psicodrama, que a gente viu espontaneidade, criatividade, conserva cultural. E encontro. Muito resumidamente, a gente entendeu. E o que é espontaneidade mesmo? O que vocês se lembram? Atos relacionados a resoluções de problemas. Ótimo, Gustavo. Ótimo. Criatividade. Uma ação espontânea mais desenvolvida. Mas eu tô colando, tá? Eu colei antes da aula, na verdade. Agora não, mas antes eu estava Bom, lendo isso. mas se estudou antes da aula, tá valendo, Gustavo. Pelo menos deu uma lida antes da aula, tá valendo. Conserva cultural. Produtos da sociedade, alguns padrões que a gente cria. Perfeito. Que a gente viu que pode ser tanto objetos quanto vida, né? Que a gente falou de machismo, de preconceitos, falou de bastante estigmas. Então a gente ficou muito nos conceitos basilares. E aí hoje a gente vai entrar na teoria dos papéis, que é uma das teorias mais importantes do psicodrama. E dentro da teoria de papéis, a gente vai entender um pouquinho o que é ato social e redes sociométricas. Então, vamos lá. Gente, como eu tô com o PowerPoint compartilhado, se tiver alguém pedindo para entrar, porque vocês ficam na sala de espera para me aceitar entrar. Se por acaso eu acabar não incluindo, vocês me avisem, tá? Se eu acabar não vendo. Então, como é que nós vamos ver? A gente vai primeiro entender a teoria de papéis e a gente vai praticar um pouquinho. Por isso que eu disse do papel que eu vou pedir para vocês. E aí, antes da gente entender o átomo social, a gente vai fazer átomo social, que é bem legal, antes de entender, né? Acho que são conceitos bem importantes e tudo vai ficar um pouco colado com isso. Vamos lá, vamos entender a teoria de papéis. Então, boa noite para quem está entrando agora. Estou vendo que está entrando bastante pessoas, então sejam bem-vindos à nossa quinta aula.
Hoje a gente vai ter uma aula teórico-prática sobre teoria de papéis, átomo social e redes sociométricas. Fiquem mega à vontade para questionar, perguntar. Vamos lá. Então, o que acontece? A teoria de papéis é uma das teorias mais importantes que o psicodrama tem. E aí, se a gente for entender um pouco a ideia da origem do termo papel, ele vem muito lá da Grécia Antiga, em que, se a gente fosse tentar traduzir o termo, papel vem do termo em inglês holy, que significa muito aqueles rolos, sabe aqueles pergaminhos que a gente veja em filmes, né? Aquele papel que estava em rolo, ele era guardado em rolo e a gente vai abrindo os rolos. Então, vem da palavra rol, que significa papel. E que era mais ou menos a ideia desses rolos que eram onde eram encenados os papéis lá no teatro da Grécia Antiga. Então, antigamente, os papéis eram escritos, né? Os papéis, os rolos, vinham escritos no teatro, a dramatização. E depois, hoje em dia, os papéis que a gente fala são os papéis que ganharam conotações sociológicas ou antropológicas. Vamos começar a facilitar a vida de vocês. Vamos começar a tentar deixar de uma forma um pouco mais simples. Quando eu falo de papel, eu posso começar a fazer uma analogia com os papéis que os artistas interpretam em cinema, novela. Eles estão desempenhando um papel. Então, quando a gente fala na palavra rol, né, que vem dessa ideia da Grécia Antiga, dos teatros, veio disso. E o que o Moreno falava? O Moreno dizia que todos nós temos vários papéis. Vários papéis. Ele dizia que o eu psicodramático é a soma dos nossos papéis. E aí, a gente pode dizer assim, na atualidade, o termo adquiriu conotações eminentemente sociológicas, antropológicas, psicológicas, e o conceito passou do rolo em que estavam escritos os dramas aos personagens que o representavam. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho meu papel de estudante, no meu caso, meu papel de professora, meu papel de esposa, meu papel de filha, o meu papel de cunhada. E aí eu tô falando muito, porque assim, vamos lá. É claro que eu tô deixando simples e seria impossível, numa disciplina de 4 créditos, eu passar toda a complexidade da teoria de papéis, tá? Eu só vou tentar deixar básica e compreensível, mas também não quero que pareça assim, é só isso. Não é só isso, é muito mais do que isso. E eu tô falando muito, quando eu falo esses papéis que eu acabei de dizer, eu tô falando muito dos papéis sociais. Papel de filha, papel de esposa, papel de professora, tô falando dos papéis sociais. Mas existem outros tipos de papéis. Por exemplo, papel de filha mais velha. A gente sabe que ser filha mais velha tem implicações que só a filha mais velha tem. Papel da caçula, papel de doente, papel de teimoso. Então, existem muitos e muitos e muitos papéis. E aí eu trago um pedaço. Quando eu estou explicando isso, gente, está fazendo sentido? Ok. E aí eu trago um pedacinho do que Moreno escreveu, tá? E aí vocês vão ver como ele é fácil ler Moreno, Moreno é simples. Só que não. Vou ler o que Moreno escreveu. O papel pode ser definido como uma pessoa imaginária criada por um dramaturgo, um Hamlet, um Otelo, um Fausto. Esse papel imaginário pode não ter existido, como é o caso de Pinóquio ou de Bambi,
Pode ser um modelo de existência, como de Fausto ou de Otelo, ou uma imitação da existência, como Otelo. Também pode ser definir papel como parte ou personagem que um ator torna presente. Por exemplo, uma pessoa imaginária como Hamlet, traduzida à realidade por um ator. Também pode definir o papel como um caráter ou função assumida na realidade social, policial, juiz, médico, congressistas. Pode-se definir o papel como formas reais e tangíveis que a pessoa adota. Pessoa, eu, personalidade, caráter. São efeitos acumuladores, hipóteses erotísticas, postulados metapsicológicos, logoides. O papel é uma cristalização final de todas as situações e uma zona especial de operações pelas quais o indivíduo passou. Super fácil, super tranquilo de entender, Moreno. É interessante que ele vai colocando alguns termos entre vírgulas, um mais inespecífico do que o outro, na tentativa de esclarecer, ele obscurece ainda mais a leitura. Moreno, a gente senta e chora lendo Moreno. Ele é muito difícil, ele não era. Ele foi um gênio e não era didático, então é bem difícil de ler ele. É claro que a gente tem que ter o cuidado de não excluir ele completamente das leituras, porém, principalmente para quem está começando, não comecem com Moreno. Tem vários autores psicodramatistas contemporâneos que são muito mais fáceis e compreensíveis de entender. Vamos lá. Então, deixa eu fechar aqui. Na vida real, os indivíduos têm funções por circunstâncias econômicas, por classe social, por átomo social. Assim, há papéis profissionais, o marceneiro, o médico. Também há papéis por classe social, o patrão, o operário. Papéis construídos por atitudes e ações. O líder, que não necessariamente pode ser o líder da empresa, pode ser um líder que todo mundo escuta. O revolucionário, o negociador. Existem os papéis familiares, pai, mãe. Vamos lá. Eu vou interromper aqui, gente, só para eu poder fechar meu ato, porque senão vai ficar pitando aqui. Só um pouquinho. Deixa eu voltar. Vamos pensar juntos, tá? Então, existem muitos e muitos e muitos papéis. E esses papéis, eles vão trazendo tanto características quanto... A gente precisa também ter o cuidado para não ficar só no papel social. Por exemplo, vamos lá. Na família de vocês, deve ter alguém que é muito utilizada para algo específico. Vamos lá. A Maria, sempre que acontece uma briga, a Maria é a mediadora. A gente liga para a Maria e diz assim: olha, Maria, aconteceu uma briga, você pode vir aqui? Ou, toda vida que eu tô triste, eu ligo para o José, que é meu melhor amigo, porque ele é um excelente ouvinte. Tem um papel de amigo e de ouvinte. Então, existem muitos e muitos e muitos papéis. E aí eu poderia dizer papel de vítima, papel de agressor, papel de abusador, papel de ingênuo, papel de esperto, papel de namorador. São papéis e papéis e papéis que compõem a nossa vida. Tá fazendo sentido para vocês?
Então, vamos lá. Outra coisa que é importante dizer. Se vocês olharem a obra do psicodrama, vocês praticamente não vão identificar a palavra eu, muito menos a palavra personalidade. O que acontece? Por que quase que Moreno não dizia a palavra eu, muito menos personalidade? Porque ele parte do pressuposto que se é eu, se existe uma personalidade, ele compreende que a coisa é muito estática. Né? Por exemplo, quando a gente vê na psicanálise a personalidade narcisista, psicótica. Então, assim, e aí tem toda a teoria da psicanálise com os tipos de personalidade distintos. Moreno diz que no psicodrama a gente não tem uma personalidade. Nós temos um cacho de papéis. E é a palavra que ele usa. Ele usa a palavra cacho de papéis ou ele usa a palavra clusters. Clusters é também a tradução em inglês de cachos. Então, vocês podem ver tanto a palavra cachos quanto a palavra clusters. Então, ele diz que o eu Alexandra, é composto pelo meu cacho de papéis. Filha, esposa, professora, teimosa. Meu cacho de papéis forma quem eu sou. Ó, e aí fala, né? Para Moreno, o termo papel é mais apropriado do que personalidade, cujas formulações vagas impedem que fosse relacionado a fatos observáveis e mensuráveis. E por que Moreno falava isso? Ele dizia que a gente não é uma coisa só. Por isso a gente não tem só uma personalidade. A gente é a soma dos cachos. Alguma dúvida até aqui? Outra coisa que eu não esqueci de falar, que é importante. Por uma questão de tempo, eu não vou conseguir explicar o que é matriz de identidade. É só para vocês saberem que dentro do psicodrama, assim como praticamente em todas as abordagens, a gente tem teorias específicas do desenvolvimento. A teoria específica do desenvolvimento do psicodrama se chama matriz de identidade. Que se eu parasse para, assim, Moreno, muito resumidamente, Moreno desenvolveu 5 fases. Depois ele aglutinou em 3 fases. E depois veio o psicodramatista brasileiro chamado Fonseca e desenvolveu 10 fases, que são as fases da matriz, que são as fases de maturação do desenvolvimento. É bem legal e traz algumas explicações sobre o humano e o seu desenvolvimento muito bacanas. Inclusive, a gente precisa entender muito da matriz de identidade para entender qual fase o ser humano se encontra, porque nem todo adulto desenvolveu toda a matriz de identidade. E aí, dependendo da fase da matriz de identidade que o adulto se encontra, ou a criança, tem técnicas psicodramáticas mais indicadas. Isso é bem legal quando a gente entende isso. Porque, por mais que quando a gente veja o psicodrama muito ação, parece que ele não tem muito script, parece que não tem muita teoria. E tem teoria, tem fundamento, tem embasamento teórico, tem um porquê, inclusive, da técnica que a gente está usando. Mas eu não vou ter tempo de explicar tudo isso, tá? Se alguém quiser alguma coisa pontual, eu até consigo. Mas, basicamente, seria isso. A gente acabei me dando conta que eu não postei esse material no AVA, mas eu vou postar, tá? E vai estar gravado a aula também, mas eu vou postar mesmo assim o material. E os papéis surgem a partir da matriz de identidade. A criança vai começando a se desenvolver na matriz de identidade e, a partir disso, seus papéis começam a serem desenvolvidos.
Vou trazer bem rapidinho um exemplo que eu acho que vai ajudar. Tem uma paciente adolescente que ela nasceu com uma doença grave e ela passou os primeiros meses hospitalizada. O dia que ela se operou e estava se recuperando e foi liberada para ir para casa, o dia que ela foi liberada para ir para casa, criança lá, recém-nascida, o pai teve um aneurisma e teve que fazer uma cirurgia de emergência e foi hospitalizado. A família, desde então, sim, a família ficou meses com ela no hospital, depois ficou meses com esse pai no hospital. Então, a princípio, ela ganhou o papel de doente. Depois, ela teve que largar esse papel de doente. O que tudo isso implica hoje para ela? Hoje, ela é uma estudante que está fazendo ensino médio e que quer muito fazer medicina. Muito. Sim, estuda de uma forma absurda porque tem que passar na faculdade de medicina. Quando a gente for isso é um grande peso para ela, porque ela não aproveita, não sai com os amigos, não. Quando a gente for explorar um pouco isso, veio o papel da menina que se culpava, achando que o pai se dedicou muito a ela e que depois ficou doente, que agora ela tinha obrigação de salvar outras pessoas. Veio o papel de salvadora. E ela tem que ser, quer para poder salvar as pessoas. Que ela não conseguiu, mesmo que o pai tenha se recuperado, ela não conseguiu ajudá-lo como ela gostaria. Dá para ter uma ideia desses papéis e que se desenvolve ao longo do tempo? Ok. Ô, professora, eu cheguei no meio da aula, eu acho que eu não peguei o início de tu falando da teoria dos papéis. Peguei só agora o finalzinho de tu falando da paciente. Ok. Tipo, pelo que tu falou, a teoria dos papéis é tipo o lugar que cada um tenta assumir na vida? Não, é mais complexo, Milena. Pena que você não conseguiu acompanhar desde o começo. Não é um lugar, porque não existe um papel, existem vários papéis. Então, assim, eu posso dizer, por exemplo, o meu papel de filha, o meu papel de esposa, o meu papel de estudante, o meu papel de professora, mas também, por exemplo, nessa menina, porque senão, se eu fico só nisso, parece que existem só os papéis sociais. E também existe, por exemplo, o papel da menina que quer salvar todo mundo, porque já foi doente. E eu poderia dizer ainda assim, lembram daquele caso que eu contei semana passada? Eu acho que foi com vocês que eu falei, agora já estou até com dúvida. Da menina que foi adotada, que tinha por obrigação cuidar da mãe adotiva? Ok. Então, ela também tem papel de cuidadora. Porque senão parece que a gente só tem papéis sociais, tem esses papéis um pouco mais implícitos, que de alguma maneira, inclusive, é reforçado pelo contrapapel. A gente já vai chegar um pouco mais nisso. Dá para dar uma clareada, Milena? Já ajudou um pouquinho, mas depois eu vejo daí. Beleza. Qualquer coisa vai perguntando. Acho que você vai se familiarizando aí. Então, e aí na vida, né, o ser humano, o homem, a mulher, desempenham muitos papéis. E é isso aqui é legal. Inclusive, quanto mais papéis o ser humano exerce, mais saudável ele é. Quanto menos papel a pessoa exerce, mais doente ela é. Se vocês pegarem uma pessoa mega depressiva, exemplo, tá? Se vocês olharem os papéis da vida dela, ela vai fazer pouquíssimas coisas. Às vezes vai vir ser assim, o que tu faz? Quais são as tuas funções? Quais são as tuas atribuições? Eu limpo a casa. E meus filhos vêm aqui de me visitar final de semana. E o que mais? Não faço mais nada. Não, tô velha, não preciso mais fazer essas coisas.
Estou criando um caso aqui. Geralmente são pessoas muito adoecidas. Agora, quanto mais papel, sei lá, participo de igreja, faço artesanato, faço academia, consigo ser mãe, esposa, tenho amigos, mais saudável sou. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque assim, ok, quanto mais papéis a gente exerce, mais saudável a gente é, quanto menos papel a gente exerce, mais doente a gente é, ok. Mas tem que ter o cuidado de não ter um papel super desenvolvido. Por exemplo, nossa, eu não tenho tempo para nada, eu trabalho horrores e mesmo assim estou ficando doente. Eu faço um monte de coisa. Por que que tá doente se a gente se basear nessa teoria de papéis do psicodrama? Tá doente porque super desenvolveu um papel em detrimento dos outros papéis. Então a pessoa só trabalha, é só trabalhadora. Às vezes não é filha, não é mais esposa, não é mais marido, não é mais, enfim, amiga. É para entender, gente? Ok. Quer perguntar, Gustavo? Sim, tenho uma pequena dúvida. Em relação aos papéis. Hoje nós vemos que muitas áreas do conhecimento no que se refere à saúde mental e ao desenvolvimento psicológico compreendem que existem aspectos mentais, psicológicos e comportamentais que são constantes, desde o nascimento até a morte, e que, de alguma maneira, não podem ser reduzidos ou eliminados por completo, podem ser trabalhados. O psicodrama não compreende dessa forma. Não compreende. Ele diz que a gente pode, assim, ele fala que, e ele usa a palavra cura, né? Então ele usa a palavra cura. Então, eu acho que a gente parte por isso. É claro, né, Gustavo, que assim, se a gente pega uma psicose grave, né, ou uma psicopatologia, assim, uma psicopatologia não, um psicótico, eu não sei se ele vai ter essa cura que a gente está falando, mas ele pode ter sim o desenvolvimento de muitos papéis com tratamento adequado. Então ele parte disso. E aí tem uma coisa muito legal do psicodrama, porque a psicanálise, se tu é neurótico, tu vai ser eternamente neurótico, assim, né? Se tem muito um padrão. O psicodrama não tem isso. Ele fala que a gente é a ação e é relacional. Se o ser humano é relacional, a gente se constrói nas relações. A gente adoece e se cura nas relações. Nós estamos eternamente em transformação. Tem uma teoria, Gustavo, dentro do psicodrama chamada núcleo do eu, que é bem legal, que ela foi desenvolvida por Bermudes, um psicodramatista argentino. Na verdade, ele é colombiano, todo mundo fala que ele é argentino porque ele viveu a grande maioria da vida na Argentina. E ele pega psicanálise e psicodrama e faz uma teoria do desenvolvimento infantil, bem legal. E aí ele diz que todos nós, que existe um núcleo do eu, existe um núcleo, e aí se tu pertence ao núcleo A, B, C, que é urinador, defecador e ingeridor, que é bem da questão da psicanálise da fase oral, anal e fálica, bem disso mesmo, ele diz que se eu nasci ingeridor, eu vou morrer ingeridor. Apesar que com o tempo eu posso diminuir as porosidades, que é o termo que ele usa, que digamos que seria diminuir as características daquele núcleo, de grosso modo. Mas fora o núcleo do eu, que assim, dentro do psicodrama, as pessoas amam e odeiam.
Porque é uma pegada um pouco diferente do psicodrama, da essência do psicodrama de Moreno. Bem porque Moreno e Bermudes se brigaram, né? Óbvio, né? Muito por essa pegada quase psicanalítica do Bermudes. E eles romperam, e aí vem os bafos do psicodrama que eu amo, né? Então, o Moreno nunca veio para o Brasil. A única vez que ele viria, ele não veio porque o Bermudes estava no Congresso, o Congresso Internacional do Psicodrama que aconteceria no Brasil. E ele soube que Bermudes estaria e meio que iria afrontá-lo. Então ele não veio. Então a única vez que ele quase veio, ele não veio por causa dessa briga de egos, assim. E por causa de Bermudes, que é uma lástima, né? Mas é o que aconteceu. Não sei se eu expliquei. Eu fico assim, porque é tudo tão complexo. Eu tô tentando deixar simples, e aí eu não sei se tá claro. Também não quero que fique parecendo que é muito simples demais. Não, compreendo perfeitamente. Essa parte, sim. Na verdade, é um tema realmente muito interessante, o que envolve a formação do eu e da personalidade. Porque o que eu não encontro nas teorias psicológicas, principalmente as principais, é convergência em relação a isso. Porque é muito difícil encontrar teorias que compreendem de maneira, pelo menos, semelhante. Não tem. E aí, Gustavo, aí tem nós enquanto pessoas. Por isso que sempre quando um aluno me pergunta assim, qual abordagem eu devo seguir, é assim, qual tu acredita? Qual faz sentido para você? Né? Eu, Alexandra, extremamente psicodramatista, para mim as relações são muito importantes. E eu acredito na cura das pessoas. Sabe? Para mim, não faz sentido eu ser psicóloga se eu não acreditar que as pessoas se curam. Mas isso é meu. E aí pode ser que o psicanalista vai dizer assim, não, claro que tem uma amenização dos sintomas, que já é muito importante. Então, são debates e debates e debates. Que é legal, né? Eu acho legal essa parte. Mais alguma coisa, povo? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais diferente. A outra coisa legal de dizer é do contrapapel. Isso é bem legal. Vamos lá, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Eu vou fazer uma imagem. Como é que eu vou fazer? Vou fazer uma imagem para vocês, vou ver se vai aparecer. Ai, gente, eu sou tão boa com desenho, só que não. Vocês estão conseguindo ver? Oxana, só para de compartilhar a tua tela, porque senão a imagem fica... É verdade, é verdade. Pra mim. Ó. Estão conseguindo ver? Parece se a gente pudesse resumir, parece o coronavírus, né? A imagem do vírus, né? Que cheio de perninha. A minha letra terrível tá escrito eu aqui dentro, tá? A palavra é eu. E essas perninhas são os papéis. Lembra o que eu falei que o eu... Não precisa ficar aparecendo, né, gente? Eu tô... Espero que não precise aparecer, mas tudo bem. Então, o eu é a soma dos meus papéis, correto? Né? O eu é a soma dos papéis. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, o meu papel de esposa, o meu papel de filha, o meu papel de estudante, enfim, o meu papel de amiga. Aí eu coloquei, ó, meu papel de esposa, meu papel de filha, meu papel de amiga e meu papel de estudante, tá? Então, nosso eu é assim.
E o que acontece? Para todo papel, existe um contrapapel. Vamos lá. Olha, isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Eu acho, pelo menos. Eu acho. Então, o meu eu com os meus papéis interagem com o eu da outra pessoa, com os papéis da respectiva pessoa. Então, por exemplo, o meu papel de esposa se complementa com o papel de esposo. O meu papel de filha se complementa com o papel da minha mãe de mãe. Todo papel existe o contrapapel. Meu papel de estudante se complementa tanto com meus colegas como com o professor. Todo papel existe o contrapapel. Aí vem uma coisa bem legal. Vamos lá. Bem legal. Deixa eu tentar aqui meus desenhos ótimos. Vamos lá. Então, eu fiz aqui embaixo, ó, o meu eu. E eu coloquei um papel super desenvolvido de mãe. E eu coloquei em complementariedade com outro eu, com papel atrofiado de filha. Por quê? O meu papel tem o poder sobre o papel de vocês. Vamos lá. E o papel de vocês tem poder sobre o meu papel. Complementariedade. Vamos lá. Eu posso, no meu papel de professora, estimular vocês a ler mais, a buscar mais informação, a perguntar, a questionar. Eu complemento o papel de vocês. Eu posso ser uma professora que dá sono, dá preguiça. Ai, meu Deus, não termina mais essa aula, não presta atenção. Eu posso estimular como professora isso em vocês. Em complementariedade, vocês podem estar todo mundo com o vídeo fechado, mexendo no celular, não prestando atenção, o que me desestimula a dar aula. Como vocês, assim, prestando atenção, questionando, o olhinho atento, vai estimular que eu dei uma boa aula. Todo papel complementa o outro, que se retrocomplementa. Aí vamos para a bizarrice. Lembra do meu papel de filha e do meu papel de mãe? Eu trouxe uma mãe super desenvolvida e uma filha bem atrofiada dos papéis, ok? Então vai lá a mãe e diz assim, filha, o que você quer que eu faça? Eu faço para você. O que você precisa? Então, daqui, ó, pega aqui o que você precisa, filha. Não, vou fazer, pega aqui mais isso daqui, porque eu vou te ajudar. Eu sou uma mãe bem legal. Eu vou fazer tudo por você. O que vai fazer a filha? Recuar. E, de alguma maneira, vai fazer a filha recuar. E, de alguma maneira, vai atrofiar o papel de filha. E uma coisa sempre retroalimenta o outro. Lembra do exemplo que eu tinha dado para vocês em relação à mãe, a filha adotiva que estava cuidando da mãe? O que aconteceu? O papel de filha, no caso dela, seria o contrário, né? Super se desenvolveu e foi atribuindo o papel de cuidadora. Manda dinheiro para essa mãe. Lembram do caso da semana passada? Manda dinheiro para a mãe. Fica super preocupada, mesmo lá nos Estados Unidos, preocupada com ela, quer questionar, quer saber se está bem. A mãe, em contrapartida, começa, de alguma maneira,
Ah, filha, realmente eu não consigo fazer as coisas. Realmente cuida de mim. E um papel complementa o outro. Aí, quando a gente se dá conta disso e a gente percebe que todas as nossas relações, a gente sofre influência e a gente dá influência, isso é muito bizarro. Porque a gente tem um poder sobre o outro muito grande, assim como o outro tem um poder muito grande sobre nós. E aí, quando a gente vê na clínica, muita fala assim: ah, era o meu marido que tinha que estar aqui. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Ele que não sabe das coisas. Ai, porque assim, ó, faz toda a vida errado. Vamos trabalhar o teu papel de esposa? E em complementariedade, o que isso reverbera no papel de marido? E sim, a gente pode estimular. Semana passada, quando a gente falava de machismo, por exemplo, veio algumas falas, ainda que falei que meu pai e minha mãe também funcionam assim. Da minha mãe lá, meu pai toma banho, a mãe vai lá, pega a roupa e entrega para ele. No papel de esposa dela, isso é uma atribuição. No papel de marido, isso é uma atribuição. Tá, e se por acaso algum dia a mãe dizer assim, ó, vai buscar tua roupa? Um papel não vai se complementar mais com o outro. Pode ser que tenha rompimento de vínculo? Pode. Pode ser que ele mude? Pode. Pode ser que vire o inferno de tanta briga? Pode. Mas um não vai complementar mais o outro. É para perceber? E aí, gente, o que existem entre os papéis é vínculo. Que a teoria dos vínculos do psicodrama é linda demais, fascinante, que eu não vou poder falar porque a gente não tem tempo. Mas é assim, linda demais. Mas vamos lá. Então, por exemplo, aqui entre meu papel de esposa e meu papel de esposa em contrapapel com o papel de esposo, existe vínculo. Dá para entender o que eu falei até agora? Vocês têm dúvida? Deixa eu ver o que tem mais bem aqui. complexo, eu achei. É porque não é só uma relação, não sei se é só um papel, assim, tipo, eu posso ter essa complementariedade com várias pessoas de maneira diferente. Tá embaralhado, eu acho, um pouco ainda. Eu acho que eu vou de encontro com o que a Karine falou, porque, por exemplo, o meu papel de aluno pode se interpenetrar no meu papel de filho, que pode ter uma relação nesse ciclo. É isso que pode transformar-se em um emaranhado ininteligível. Mas é mesmo. É bem isso mesmo. E até pode, olha bizarro, vamos lá. Inclusive, a minha relação com a minha professora pode ser transferencial com a relação com a minha mãe. E complementa isso. Mas eu acho que, assim, para mostrar um pouco de sentido, por exemplo, a gente está falando de estudante e professor. Vocês não se sentem mais estimulados com o professor A ou professor B? Tanto de participar da aula, quanto de questionar, quanto às vezes assim, ó, vou entregar qualquer coisa. Ah, deu pra bola. Não. A gente precisa fazer bem feitinho. Esse professor aqui cobra, ou quero mostrar serviço, vamos fazer bem, vamos se dedicar, vamos fazer bem feitinho esse trabalho. Porque sim, a gente complementa. A mesma coisa relacionamento amoroso, que eu gosto de trazer bastante esse exemplo, porque quem a gente é no relacionamento amoroso? E parem para olhar a postura de vocês como filha. Perto da minha mãe eu não falo palavrão, né, gente? É feio. Ou, ai, meu namorado, a gente fica falando gut. Ou com as minhas amigas, eu sou a mais descolada. Parem para observar quem são vocês nas relações.
Por exemplo, o meu papel de estudante é mega diferente do meu papel de amigo numa festa. Então, são papéis, e a gente tem atribuições muito específicas. Bota minha mão no fogo que eu, enquanto amiga, é muito diferente de eu como neta. Ai, vó, você tem razão. Uhum. É uma outra pegada, é um outro papel, é uma outra circunstância. Né? Por isso que todo mundo, agora vai começar final de ano, festinha de final de ano, o pessoal começa, se cuidem para não se empolgar na festa de final de ano da empresa. E tem que se cuidar para não se empolgar mesmo, não é o momento, não é o clima. Mesmo na festa de empresa, a gente continua sendo trabalhador, o papel de trabalhador. Então, papéis, circunstâncias e circunstâncias. Eu acho que quando a gente olha isso, é interessante, assim. Ô, professora, mas não dá para pensar que algumas características atribuídas a papéis específicos se mantêm constantes em outros papéis também? Por exemplo, se eu sou um filho impulsivo, logo sou um namorado impulsivo, um estudante impulsivo e que acabo manifestando de diferentes maneiras a minha impulsividade nas minhas relações. Sim. E para isso que tu falou, no psicodrama se chama lógica afetiva de conduta. Que teria que passar dias para poder explicar tudo. Mas, basicamente, o que acontece? Por exemplo, deixa eu pensar. Essa paciente adotada, tá? Vamos lá. Vou pegar o caso dela, que acho que vai ficar bem legal, e vou explicar o caso dela. Ela foi adotada por uma família com uma condição financeira bem bacana, bem estruturada, foram lá, pegaram ela do Nordeste, deram uma vida melhor para ela, tal. Ela se criou sendo a adotada. E meio que, de alguma maneira, você, adotada, deve para os pais adotantes. Ok? De alguma forma. Ela se criou desta forma. Tudo que ela faz é para pagar a adoção. Então, o trabalho que ela faz na faculdade é para pagar a adoção. O trabalho profissional dela é para pagar a adoção. E de alguma maneira deu certo. Porque o que acontece? O papel de eterna dívida com todo mundo. E esse papel fez ela conseguir emprego muito cedo, fez ela ter excelentes oportunidades de trabalho, fez ela juntar uma grana muito nova, fez ela fazer intercâmbio para os Estados Unidos. Ter isso, assim, vai lá, paga a tua dívida, que é um papel de filha adotada, que poderia ser o contrário, tá? O meu papel de filha adotada me dá rebeldia. Nesse caso específico, o que ela faz? É muito forte com a mãe, mas nas outras relações dela, lembram do vínculo que permeia as relações? O vínculo faz isso daqui, ó. O vínculo faz isso daqui. Todos os meus papéis, meu papel de professora se vincula com vocês através dos meus vínculos. Meu papel de professora se vincula com vocês através dos vínculos. Então, o vínculo dela é pagando conta. Pagando conta. Ela se vincula sempre com dívida. Ela se vincula sempre com dívida. E aí eu posso trazer inúmeras situações. A gente já trabalhou a relação de amizade dela com uma amiga que só dá dor de cabeça para ela. E que faz assim, me empresta aquela roupa que tu foi no final de semana. Não queria emprestar, mas tudo bem, então usa, né? Já que tu precisa da roupa. Eu vou fazer minha festa de aniversário. Organiza pra mim a minha festa de aniversário. Tá, não, organizo. Pagando conta. Dá pra entender? Isso foi da pessoa. Essa mesma paciente teve uma relação abusiva no passado. De um cara
que não tinha dinheiro. Assim, enrolado, sem vergonha, abusava dela, tinha uma amante, mas muito enrolado. E ela não conseguia se livrar dele, não por gostar mais, mas porque assim, ai, tadinho, né? Como é que ele vai viver sem eu pagar as contas, pagar aluguel? Ao ponto que o cara chegou a trazer a amante pra dentro de casa. E aí, pasmem, como ela não aguentou o trio, ela foi para uma outra casa e pagava o aluguel da casa com ele e com a amante, entenderam? Pagando dívida, pagando dívida. Se vocês perceberem, eu falei de 3 queixas diferentes. Da mãe, da amiga e do namorado. Mas se a gente olhar a fundo essas 3 queixas, as 3 coisas têm a ver com um vínculo de dívida. Eu sou uma eterna pagadora de tudo isso e tem muito a ver com os papéis, porque o vínculo perpassa todos os papéis. Achei muito difícil? Deixei. Agora eu não sei como é que eu vou desarrumar esse nó. Professora, o vínculo, então, ele perdura nas minhas relações, e independentemente de qual relação que eu me envolver, eu terei ainda esse mesmo vínculo. Essas características no vínculo, esses traços, sim, essa lógica. Mas esse vínculo, ele parte de um papel específico? Não. Ou ele está presente em todos? Está presente em todos os vínculos, todos os papéis. E é um pouco a minha lógica. Deixa eu pensar em outro exemplo, porque eu sei que ficou confuso. Você quer me ajudar a perguntar? Que eu acho que eu vou me ajudando a tentar explicar um pouco melhor. O que deu para entender, o que não deu? Para mim tentar explicar até ficar claro. Xana, eu tive uma conversa que, assim, tipo, em relação a relacionamentos. Ok. Eu tenho meu pai dentro de casa e provavelmente meu pai. Ok. Uma figura masculina dentro de casa. E eu vou procurar características nesse meu parceiro, essa minha parceira. Não sei se a palavra certa seria inconscientemente, mas que tem a ver com características de pessoas. Não, eu não sei se eu me identifico ou não, mas que estão próximas de mim. É mais ou menos isso. Não. Não, porque é mais complexo. Vamos lá. Deixa eu tentar pensar em alguma. Queria pensar num caso que eu conseguisse desmembrar ele bem bonitinho para mostrar para vocês. Os papéis, padrões de papéis. Gente, não vai vir. Ah, me lembrei. Deixa eu pegar outra folha. Eu vou contar assim, bem espaçado, por mais que a gente não dê conta dessa aula, do conteúdo dessa aula hoje, mas é importante mais do que a gente termine a semana que vem, mas é importante que a gente entenda. Vamos lá. Então, tinha um paciente, inclusive está em atendimento comigo até hoje. Eu vou contar um pouco. Ele chegou na terapia com a seguinte queixa. Eu tô muito perdido. Eu acabei um relacionamento amoroso. Fiz um monte de merda. Traí um monte ela. Pirei o cabeção. E agora a gente voltou. Eu tenho medo de pirar o cabeção de novo. Eu fui muito sacana com ela. E eu quero que você me ajude a não me perder mais e que a gente tenha um bom relacionamento. Acho que eu tô em dívida com ela, porque eu fui muito sacana. Ela nem sonha da metade das coisas que eu fiz. Essa era a queixa, ok? Então, a gente começou a trabalhar algumas coisas e tal. Eu vou trazer o eu dele. Vamos lá. Vou fazer a imagem.
E aí, assim, eu vou tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não sou muito boa, mas vamos lá. Eu comecei a explorar com ele esse universo dele, dessas coisas, desse mundo, das coisas dele especificamente e tal. Como ele se relaciona, quem são esses papéis. Veio o papel de músico, veio o papel de filho, veio o papel de drogado. Me lembro que ele trouxe uma fala que eu perguntei se ele era usuário de drogas, e aí ele disse assim, tu estás fazendo a pergunta errada. Pergunta errada? Ele disse assim, tu tens que perguntar o que eu não usei. Ok. O papel de drogado, o papel de filho, o papel de namorado. Ok. Então, a gente foi explorando um pouco tudo isso. E aí, veio uma relação. Vamos lá. Era desta forma. Quando eu comecei a explorar a falta de espontaneidade dele, que era, de alguma forma ou de outra, essa dificuldade de lidar com essa namorada, essa vida mais comum que ele queria ter e que ele não conseguia, veio muito as relações familiares dele. Pais muito ausentes, porque tinham um mega negócio e passavam o tempo todo trabalhando. O tempo todo trabalhando. Então ele se criou muito sozinho, papel de solitário, muito sozinho, estudante e tal. E ele traz uma cena, um momento que ele vai para a escola, que era uma feira de profissões. E cada um tinha que levar um objeto que amasse muito. E aí ele leva a guitarra dele, já tinha essa veia com a música, leva a guitarra dele. Um menino de 7, 8 anos. E aí diz que ele foi, assim, com uma roupa bem bonita, com a guitarra, chegou lá, as pessoas começaram a tirar fotos, e aí ele diz que lá pelas tantas ele se deu conta que ninguém queria tirar foto com ele. Naquele momento, ele se dá conta que ele é inferior aos outros. Naquele momento, ele percebe que não é igual aos outros. Então, ele começa a se vincular muito com a inferioridade. Então, outro papel. A inferioridade. E aí, ele tem gagueira, sofre muito bullying na escola, ninguém queria tirar fotos. Até que pelas tantas foram fazer um festival na escola, e ele levou a guitarra, fez uma música e o pessoal adorou. Ele estava com uma roupa super diferente e tal. E naquele momento ele começa a se dar conta que quando ele é diferente, as pessoas gostam dele. Ok? E a partir de então, quando ele é diferente e as pessoas gostam dele, é uma forma que ele tem de esconder a inferioridade que continua existindo. Ele continua se sentindo inferior. Mas que ele usa o ser diferente como uma forma das pessoas gostarem dele e dele esconder a inferioridade. Então ele se relaciona muito como o diferente. O eu dele, os papéis dele de filho, de músico, né, de drogado, de namorado, drogado é ótimo, né, de drogadição. Então, ele se relaciona muito com o papel de ser o diferente. E porque assim, o corte de cabelo é diferente, ele se veste diferente, ele quer ter um namoro diferente, para poder ser, de alguma forma ou de outra, o diferente. Ele tem vários papéis, e nos vários papéis ele precisa ser diferente. Entretanto, então, ele precisa... e aí, olha só, ele não só diz que usa droga, como ele diz, você fez a pergunta errada, olha como eu sou... vamos trocar as falas. Olha como eu sou diferente.
Tu deveria ter perguntado o que eu não usei. Olha como eu sou diferente. Olha como eu sou diferente. Eu acabei o meu namoro e fiz tudo quanto é coisa. Olha como eu sou diferente. Se vocês perceberem, toda a fala dele é comprovando que ele é diferente. Só porque agora chegou um momento. Lembram da espontaneidade? Lembram do conceito de espontaneidade? Deram uma resposta adequada. Em algum momento, quando ele deu a resposta de ser diferente lá na escola e deu certo, ele continuou usando da espontaneidade como resposta, usando do diferente como resposta. Só que agora ele perdeu a namorada, ele quer arrumar emprego porque ele nunca trabalhou fora. E tá com dificuldade, então ele vem para terapia dizendo assim: olha, eu tô me dando conta que ser diferente não é mais legal. Me ajuda a estabelecer outro vínculo, porque me relacionar sendo diferente não tá legal. Eu preciso trabalhar, preciso ter uma relação normal. Dá para entender? Clareou um pouco mais? Ô, professor, Oi, Oséias. tem o transtorno de, se eu não me engano, né? De identidade, é isso? Tem, né? No caso dele, É. não se classifica como transtorno, é defesa. Aham. É uma Por causa que defesa. porque tem o de identidade, né? Que a pessoa quer mudar de identidade. E isso não vai nenhuma parte, então. Não é o caso. Não é? Assim, porque assim, as patologias, a gente precisa ver a incidência que isso acontece, a gente precisa ver os prejuízos disso. Não se enquadra como uma patologia, é uma defesa. Uhum. Sabe, é um remendo. É claro que a longo prazo, se ele não tratar, essa defesa pode se tornar um transtorno. Digamos que se fosse muito, Oséias, muito de grosso modo, eu diria que o estágio inicial. Uhum. Professora. Ok, obrigado, professora. Imagina. Então, esses vínculos, eles sempre estarão ligados a um evento específico ou uma série de eventos? Uma série de eventos. E eles também estão em transformação e também colam com a espontaneidade. Então, lembram, assim, eu mostrar que eu pagar a minha dívida de adotada deu certo. Então, eu vou continuar usando por enquanto. Eu ser a boa filha tá dando certo. Eu vou continuar me vinculando dessa forma até quando não der mais. E aí eu vou procurar ajuda, vou tentar modificar. Certo? Acho que eu tô complicando a cabeça de vocês, né? Não, Gi. Mas Balbeiro. Vamos praticar um pouco para a gente sair bem da teoria? E aí a gente volta um pouquinho, porque eu acho que vai colar um pouquinho melhor com a teoria. O que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou pedir que vocês peguem uma folha aí de vocês e que vocês vão, ou até celular, se alguém preferir, que vocês vão fazer um gráfico de pizza. Lembram das aulas de estatística? Gráfico de pizza, assim, que tu reparte? Né? Ô, professora, aula de estatística eu puxei fundo agora, né? Ou de colunas. Coluna? Lembra aqueles de colunas, assim? De barras, né? Colunas. Pode ser de pizza, pode ser de coluna. E eu quero que vocês coloquem nesse gráfico de pizza ou de coluna os papéis mais significativos na vida de vocês. Vamos deixar um pouco pior? Maligna. Vocês vão colocar porcentagem de uso do papel. Eu sou papel X, 5%. E eu vou acabar com a vida de vocês agora. E tem que colocar porcentagem.
Então, assim, e a porcentagem tem que fechar 100%. Então, se vocês são 100%, 5% é para quê? 10% é para quê? 30% é para quê? Entenderam? Vocês vão ficar meia hora, porque ninguém sabe fazer conta, né? Mas entenderam o que eu pedi, entenderam? Beleza. Tô aqui, se vocês precisarem, podem chamar. Deixa vocês fazerem. Muito bem, então vamos. Eu gostaria que, se alguém quiser mostrar o que fez, para mim poder trabalhar um pouquinho com vocês, refletir um pouquinho. Isso que eu acabei de fazer com vocês se chama roleplay, como eu estava dizendo para o Oséias. É um método do psicodrama que a gente usa muito na sociodinâmica. Lembra que a sociodinâmica trabalha a dinâmica do grupo? Então, na dinâmica, entram muitos papéis. Então, o roleplay é um dos métodos da sociodinâmica no qual entra esse jogo de papéis que a gente está fazendo, esse pequeno roleplay. Alguém gostaria... Isso a gente pode fazer em consultório, pode fazer com grupos, para a gente poder verificar muito. A gente pode fazer um roleplay, por exemplo, das características... Vocês estão escutando buzina daí? Já estou fazendo carreata aqui na cidade, né? Mas, gente, eu moro no 10º andar, então eu acho que a carreata deve estar empolgado, né? Porque vai ficar. Enfim, mas pelo menos já está bem mais ameno do que as outras eleições, né? Mas vamos lá. Então, vocês podem fazer, por exemplo, com atribuições, assim, para o papel X, para o funcionário X, eles elencarem quais são as maiores atribuições e colocarem porcentagens, tanto que eles têm quanto eles gostariam de ter. E se a gente tivesse muito tempo, eu poderia pedir para vocês agora, inclusive, fazer qual seria o ideal do que vocês fizeram real. Qual seria o ideal? Mas eu queria trabalhar um pouquinho mais. Alguém topa mostrar e falar? Aí já vou dizer que não vai ser nada muito revelador, que eu vou com cuidado. Mas também tá gravando. Então, assim, né? Nada que vocês não queiram, mas quem quiser participar, sabendo da condição que está sendo gravado, eu adoraria poder explicar um pouquinho de vocês, já mostrando para os colegas. Alguém topa? Eu posso. Então vamos, Gi. Mostra para nós o que você fez. Ai, eu sou uma artista, tá, gente? Ah, igual eu. Não sei se dá pra ver. Dá. Então, eu só preciso, Gi, que eu vou deixar a modo de exibição maior, eu preciso que você nos traduza. Tá. Aqui eu coloquei trabalho com 20%. Ok. Meu papel como namorada é 19. Ok. Meu papel como filha 13. Como irmã 13. Como aluna 12. Uhum. Como amiga 10. Como cuidadora do lar Ok. 8. E como neta coloquei 5. Uhum. De cara, Gi, olhando para esses papéis, o que te chama mais atenção?
Meu papel de neta. Por quê, Gi? Porque eu me sinto distante dos meus avós, assim, não sinto por diversos motivos, eu não sinto que eu fui uma neta presente, assim, a gente não consegue ter um vínculo afetivo muito positivo. Temos um vínculo bom, assim, nas nossas relações, mas não, desde sempre a gente nunca conseguiu ter uma proximidade. proximidade maior. E isso se deve por você ou por eles ou pelos dois? Pelos dois. Uhum. Mas pelos dois. Eu não vou fazer, até para te não te expor, tá, Gi? Mas eu poderia dizer assim, ó, chama o teu avô ou tua avó, que eu quero conhecê-los, sabe? Quem é? Ah, minha avó é a Maria. Maria, o que aconteceu aqui que você é distante da Gi? Me fala um pouco mais dessa relação, e quem é o pai, quem é a mãe, o que provavelmente, inclusive a relação deles está interferindo aqui. Bastante coisa para a gente explorar. Gi, tu, olhando de cara, tu te deu conta que tá faltando algum papel? Porque às vezes a gente faz e depois, putz, esqueci de tal papel. Agora de cabeça eu não lembro mais nenhum. Uhum. Se tu pudesse mudar, fazendo o ideal, qual era a mudança mais significativa que você faria? Com certeza reduziria a minha dedicação ao trabalho, inquestionavelmente, e me colocaria mais como papel de filha e irmã. Uhum. Que eu não sei se a minha visão dessa relação se dá pela distância, que eu também posso achar que eu não me dedico tanto a esse papel por não estar presente com eles, né? Não que isso, mas eu acho que de certa forma, ainda que eu seja dedicada, ainda que eu me dedique às relações com eles, faça o possível, mas eu acho que tem um pouco desse sentimento de que se eu estivesse perto, talvez eu estaria fazendo mais, mas como eu tô longe, daí tem esse sentimento. Sim. Gi, deixa eu entrar um pouquinho e qualquer coisa, eu vou com bastante cuidado e qualquer coisa a gente bota o pé no freio. Uhum. Deixa eu conversar com a Gi trabalhadora, que é o papel mais desenvolvido. Gi, trabalhadora, você trabalha no quê? Eu trabalho, na verdade, eu sou faz tudo, que faz tudo na empresa. No momento, eu estou como auxiliar de escritório, mas trabalho em recepção, emissão de nota. Me sinto um pouco sobrecarregada, porque eu sinto que vem uma cobrança diretamente só para mim. Recentemente, 2 pessoas pediram demissão por não estar se adaptando ao serviço e até pela pressão que estava acontecendo em determinado momento. E por uma necessidade, eu me vejo tendo que continuar, mesmo que de uma forma ruim, para conseguir lidar com a situação. Ok, trabalhadora, me fala muito brevemente, se você quiser, desta necessidade. Eu tenho a intenção de me mudar, então eu preciso de grana para conseguir sair e eu tenho uma relação, eu tenho uma sensação desde sempre que eu não tenho que ficar pulando de serviço em serviço. Então, eu poderia muito bem largar e trabalhar em outro local e ficar ali trabalhando 4, 5 meses e depois sair, mas eu não consigo me desprender justamente por esse sentimento de que eu não tenho que ficar mudando de serviço. Uhum. Então, aí, por morar sozinha, não quero ter a dependência dos meus pais, então a gente acaba tendo que suportar algumas situações. Eu não vou entrar também, só vou assinalar, tá?
poderia dizer assim, ó, Gi, de quem você escuta isso? Não precisa responder, tá, Gi? Que você não pode pular de galho em galho, que você não pode ficar trocando de trabalho. Aqui a gente está beirando uma conserva cultural. Né? E aí caberia, daria para fazer essa pessoa, daria para explorar, daria. Deixa eu conversar bem rapidinho com a Gi Filha. Gi Filha, não vou entrar muito para não te expor, tá, Gi Filha? Mas a Gi me comentou que gostaria de desenvolver mais o seu papel. Que conselho você daria para a Gi trabalhadora? Para desenvolver a Gifilha? Gifilha, que precisa ser desenvolvida segundo a Gi. Que conselho você daria para a Gi trabalhadora que está comendo todo um bom pedaço da vida dela? Que não tenha necessidade de se desgastar tanto e nesses processos de desgaste acabo tendo uma dificuldade de saber lidar justamente por conta do estresse, então simplesmente relevar as coisas que não estão ao seu alcance e se dedicar menos, porque quando não se tem o reconhecimento, às vezes não tem que também se ter uma dedicação ao extremo. Perfeito. Para fechar, Gi, quando tu olha todo o teu roleplay, todos esses teus papéis, se tu fosse resumir, olhando isso, agir em poucas palavras, que palavras seriam? Muito atarefada, só que não consegue dividir as coisas da forma ideal. Ainda tem muito que alinhar. Mesmo que ainda tenha muita coisa, tem coisas que ainda estão muito pendentes e que se priorizasse talvez a saúde mental, por diversos motivos emocional, teria que ser bem reavaliado tudo isso. Mas que ela é uma pessoa muito dedicada. O que é ótimo e às vezes é ruim. Porque vai muito longe, mas às vezes se abusa no processo. Porque tem que dar conta, Obrigada, Gi. Acho que foi Por nada, obrigada você. Bem importantes para a turma. E aí aqui, se fosse, por exemplo, numa clínica, nossa, teríamos gancho para um monte de coisa para a gente trabalhar, né? Se fosse, por exemplo, se eu tivesse pedido para a Gi trazer características da função dela de trabalho, para uma outra pegada, teria muitas coisas para trabalhar também. Como foi para os demais fazer? E eu, nesse pequeno, né? Ensaio com a Gi, nesse pequena conversa com a Gi, o que vocês se deram conta do roleplay de vocês? Quem quiser compartilhar. Há uma disparidade enorme entre os papéis. Vai Gustavo, depois vai Karine, pode ser? Vai, Gu. Uma disparidade enorme em relação a alguns papéis. Karine. Eu esqueci que eu era estudante. Eu não coloquei a porcentagem, assim, eu simplesmente pulei isso. Eu quero mais brincar disso, né, Karine? Exatamente. Eu quero brincar disso. Eu esqueci também. Parecia que era tanto papel que eu tenho que executar. Parece que no fim, assim, meu Deus, calma, é só 100, tem que dar 100. Ia dar 1% se eu fosse colocar tudo que tem.
a gente fica perdido. Eu não sei se é porque é preciso dar 100% e a gente não dá conta. E daí a gente se dá conta que a gente é muita coisa em uma pessoa só. E a gente realmente, como a Ju falou, tipo, não consegue dividir isso de uma maneira correta, fica perdida. Daí vai muita porcentagem, digamos assim, para um lado, tipo assim, eu foco totalmente no meu serviço. Aí eu chego em casa, eu não foco no meu estudo, ou vice-versa. Aí eu também não tenho a minha função como filha, não tenho a minha função como namorada, eu não tenho a minha função de neta, que a minha avó mora na frente da minha casa e eu vejo ela uma vez no mês. E isso vai assustando, eu não sei pra vocês, mas a hora que eu comecei a fazer, assim, meu Deus, tá dando ruim aqui. Mas é bem por aí, Bia. Bem por aí. É difícil, inclusive, ver, né? Porque a gente tá vendo as nossas relações também, de alguma maneira. Ô, Xanda, uma dúvida em relação aos papéis. Na psicoterapia, assim, é tu que tá conduzindo a sessão que dá nome a esses papéis que as pessoas vão trazendo, ou são as próprias pessoas que dão nome a isso? A esse papel? Depende. Porque eu meio que senti um negócio, tipo, meio... sei lá, assustador, tipo assim, alguém vai lá e chama dependendo do contexto, e tipo, o teu papel é de solitária. Tu tá muito sozinho, papel tipo de controladora, sabe? Tipo, algo meio que, tipo... Entendi, muito... Karine. Karine, tem uma frase da Rosa Cooke que eu amo e uso na vida. Que é assim, o que eu sei que não fui eu que descobri não me serve. Então, quem vai dizer que é controladora é você, não sou eu. O que eu faço, porque daí eu sou ótima e dá umas belas cutucadas, às vezes eu começo a dizer assim, o João que namora com a Karine, nem sei se tu tem namorado, você gosta de menino, enfim, inventei tudo aqui na minha cabeça agora. O João que é namorado da Karine, me fala uma coisa, quanto tempo que vocês ficam juntos? Quanto tempo que ela fica sozinha? Às vezes eu acho, João, que a Karine é tão sozinha, é impressão minha? Parece que ela não gosta muito de gente, não gosta de se relacionar muito com as pessoas. Faz sentido para você ou é uma percepção errada minha? O que acontece? Às vezes eu dou uma... Nunca me esqueço, tinha uma paciente que não tomava banho. Uma depressão grave, mas ela vinha para a sessão muito fedida. Assim, isso que eu sou dormente para cheiro, tá? Mas assim, ela vinha com odor, sem lavar cabelo, nem nada. Assim, a sobrancelha tinha caspa. Assim, nesse nível. E não é só por mim. Como para mim ficar uma hora com ela numa sala fechada era difícil, imagine para as outras pessoas, sabe? É difícil. Eu queria mandar ela tomar banho. Como é que eu vou mandar um paciente tomar banho? Eu trouxe o marido. E aí fiz exatamente isso, assim, porque é difícil. Às vezes até para namorar, né? Se não toma um banho, não lava o cabelinho, não passa um perfuminho. Tem que tomar banho. Outra semana ela veio de banho tomado. O cheiro não estava muito melhor. Porque eu acho que ela mais jogou água que se esfregou, entendeu? Mas assim, foi um processo, sabe? Inclusive uma mulher linda. Mas era muito decorrência da depressão dela, um risco, caso de suicídio e tal. Mas assim, a transformação dela ao longo da terapia foi linda demais também, assim. Lindo. Dá vontade de pegar uma foto do antes e do depois, porque é inacreditável. Mas às vezes no papel dos outros a gente dá umas cutucadas. Mais alguma percepção, alguma coisa sobre o papel? Tá. Então a gente vai praticar de novo. A gente vai praticar o átomo social. E eu não vou explicar nada. A gente vai fazer o átomo social e depois eu vou explicar. Se por acaso não dá tempo da gente ver a explicação, a gente veja semana que vem. Como é que eu vou fazer? Eu vou mandar um link aqui no... eu vou ter que abrir o meu WhatsApp. Vou abrir rapidinho. Eu vou mandar um link aqui para vocês. Deixa eu abrir, eu já vou mostrar para vocês como é. Vocês vão trazer tudo
absolutamente tudo o que é bem significativo na vida de vocês. Isso inclui pessoas, coisas, pode estar vivo, pode estar morto, pode ser animal, pode ser o que vocês quiserem, ok? Tudo que é significativo na vida de vocês. E vocês vão colocar e vão disponibilizar isso nessa folha que eu vou mandar para vocês online, conforme a proximidade, conforme, ok? Tudo que é importante na vida de vocês. Deixa eu ver se abriu. Tá, abriu. Eu vou abrir aqui com vocês, vou ver se vai aparecer no compartilhamento. Acho que sim. Vai. Deixa eu mandar já o link. É um programinha da internet que vai facilitar. Como eu faço presencial? Eu faço com pedrinha, depois eu até conto como eu faço. Eu faço de muitas maneiras, bem legal. Mas o online tem essa facilidade, que é uma para psicoterapia online. Tá ali o link para vocês. Mas mesmo assim eu vou compartilhar. Vamos lá, deixa eu compartilhar para mostrar para vocês, tá? Vocês vão abrir e vai aparecer isso. Então, eu consigo pegar as gravuras. Ó, tem aqui um cavalo. Como é que é esse nome desse cavalo? Me fugiu o nome. Enfim. Um cavalo que eu posso diminuir, que eu posso aumentar. Unicórnio, pronto. Hã? Um unicórnio, eu acho. Esse unicórnio tem asa? Tem. asa É e alado. chifre. Esse é um cavalo alado. Alado. Eu acho que o unicórnio é só chifre, pode né? ter qualquer coisa. Exatamente. Boa, Gustavo, boa. E aí tem aqui, são outras páginas, tá? E façam com bastante carinho. Por exemplo, o meu tio é esse carro aqui. Eu vou botar ele perto da minha tia que fica aqui. Beleza? Salvem o de vocês, porque depois a gente vai ver pelo menos 1, 2. Provavelmente a teoria a gente vai ver semana que vem. Mas vamos fazer? Então, peguem os links de vocês, né? Façam no computador ou no próprio celular também, acho que é possível fazer, e salvem para depois me mandar, para a gente olhar aqui. Então para a gente poder fechar, né? Só a nível de registro, então a gente fez um ato social, depois fizemos um outro. A parte de fundamentação teórica a gente vai ver semana que vem, tá? Por quê? De que forma, que acho que é bem importante também entender. Mas eu queria escutar de vocês, sem citar nomes, sem muitos detalhes, mas como tanto foi, assim, ver isso, sabe? Ver um pouco de psicodrama, ver um pouco do átomo, que a gente ainda vai descobrir do que se trata, mas ver um pouco dessa prática. Queria escutá-los, enfim, saber tanto como estão, quanto como foi o desenvolvimento dessa prática. Xanda, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Não é uma dúvida, é algo que ficou martelando na minha cabeça, enquanto era falado ali antes. Quando a gente se coloca no lugar de alguém, a gente pode estar 100% errado também, né? No que a pessoa acha ou pensa da gente. Não, Joyce, porque, na verdade, eu trabalho com, por exemplo, a mãe que eu introjeto. Uhum. Eu trabalho com o pai que eu introjeto. Eu trabalho com a irmã que eu introjeto. Então, a gente fala que isso é realidade suplementar. E eu preciso trabalhar com a mãe que eu acredito que eu tenha. Sim. Mas muito provavelmente, Joyce, se a gente fosse conversar com a mãe, é uma mãe muito projetada. A mãe não falaria tipo diferente. Poderia usar palavras diferentes, mas não falaria diferente. E se é uma inversão, se eu te disser assim, ó, Joyce, eu quero que você seja o Barack Obama. Troca, Barack, quantos anos você tem? Você vai travar. Tu não tens feeling, tu não tens conhecimento do Barack Obama para poder ser ele. Aí acho que a gente tem que ter vivência para poder fazer essa troca, né? O que mais, gente? Dúvidas, impressões, comentários? Eu ia dúvida, professora. Vamos lá. Um exemplo.
é botado várias figurinhas ali, né? Sobre a vida da gente ali, né? Um exemplo, que nem eu. Se eu fosse fazer, eu ia botar menos. Isso significa alguma coisa, menos figurinha? Ou tudo faz parte da mesma situação? Tudo é analisável. Tudo é analisável. Tu te incluiu? Tu não te incluiu? Eu me lembro bem rapidinho, Oséias, de uma paciente casada, com filhos, trabalho, uma vida toda normalzinha, entre aspas, né? O que é normal, mas enfim. E o átomo social dela, ela trouxe ela e o pai falecido. Só. Então, Essa é a minha dúvida. aí assim, peraí, o que está acontecendo que uma pessoa que já morreu é mais expressiva do que toda a família, era um pai abusador. Então, quem tu traz, de que maneira? Necessariamente, uma pessoa que traz muito é melhor e uma pessoa que traz pouco é pior? Não, claro que não. Mas tudo é elemento para análise. Obrigado, professor. Imagina. Dúvidas, questionamentos, comentários? Eu achei, assim, bem interessante, não sei se seria bem correta essa palavra, mas de que às vezes algo, por exemplo, que para mim chamava atenção, que era o mais óbvio, e aí você puxava para aquilo que não é óbvio, tipo, ai, não sei explicar, mas Uma outra coisa, outra gravura. Tipo, às vezes coisas, uma fala que passava despercebida, daí aquilo já, opa, a gente pode entrar nisso daqui. Essa percepção, assim, achei bem interessante de como foi conduzindo, sabe? E aí a gente pode conduzir de inúmeras maneiras. Eu posso pegar gravura por gravura e ir desmembrando. E trabalhar o átomo eu posso fazer em uma sessão, eu posso fazer em várias sessões. Tem muita coisa que dá para fazer. Eu posso falar o que me chama atenção, eu posso dizer assim, ó, escolhe a relação mais problemática para a gente trabalhar ela. Ou eu poderia dizer assim, ó, tu botou teu pai, tu botou tua mãe, tu botou tua avó. Aí eu vou dizer assim, ó, vó, a senhora me fala, me fofoca, o que a gente precisa trabalhar na terapia dela? Porque ela não tá me contando muito. O que a gente precisa trabalhar? Mãe, é a senhora, se a senhora pudesse dar uma dica para mim enquanto terapeuta da Gi, que dica que você daria? Que caminho que você acha que eu tenho que pegar com ela na terapia? Muita coisa que dá para explorar adiante do átomo social. O grupo passou do nosso horário e eu gosto de respeitar. Alguém tem alguma coisa bem pontual? Beleza, eu só queria escutá-los. Uma palavra, como vocês estão agora? Como foi a nossa noite? Enriquecedora. Enriquecedora. Mai? Surpreendente. Eu falei reflexiva. Reflexiva. Tocante. Tocante. Perfeita. Perfeita. Aula muito rica. Aula muito rica. Interessante. Interessante. Enriquecedora. Eu vou junto com a Karine, surpreendente. Surpreendente, enriquecedora. Instigante. Instigante. Eu amei. Eu amei. Eu tava olhando pra tua carinha, Mari, fiquei assim, carinha do que isso? É de quem amor, tá bom, entendi. Alguém não falou? Karine, falou. Você também falou. Acho que todo mundo falou a palavra, né?
Muito bem, gente. Um ótimo descanso para todos, tá? Fiquem à vontade se vocês quiserem me procurar, eu sou muito aberta, vocês sabem disso. Um ótimo descanso, uma boa noite para todos. Nos encontramos semana que vem com um pouquinho mais de prática e teoria para entender tudo isso. Beijo, beijo. Boa semana, galera.